Antes de mais nada, quero dizer para os irmãos que eu tenho rinite alérgica, tá? Então se eu espirrar aqui, eu já estou meio atacado. Não é para ninguém ficar assustado, não. É apenas uma rinite. Queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de podermos nos reunir para cultuar e adorar o Teu nome, para engrandecê-lo de uma maneira que só Ele é digno, por meio dos nossos cânticos, por meio das nossas orações, por meio do estudo também da Sua Palavra, que Ele possa a todo instante ser glorificado por meio das nossas vidas. Amém? Amém. Queria convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, nós vamos ler o verso de número 1. Gênesis 1, 1. Amém? Amém. Assim está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Vamos ler todos juntos? No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. Oremos mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós te louvamos por este dia de vida, te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade que nos dá de podermos, ó Deus, estarmos presentes, reunidos aqui com a igreja neste tempo para podermos adorar o teu santo nome, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que tu esteja nos abençoando nesta noite, nos dando entendimento, nos concedendo a graça do discernimento, para que conheçamos a tua verdade, a tua palavra, para que conheçamos a tua pessoa e para que conheçamos a nós mesmos, ó Deus, e a nossa condição, ó Pai. Nós te louvamos porque, segundo o seu eterno amor, fomos alcançados por ti, por meio do teu Filho, segundo a tua graça, ó Deus, conforme o beneplácito da tua vontade, e fomos um dia, Deus, resgatados do caminho que tínhamos, que era o inferno. Fomos um dia perdoado por conta dos nossos perdões, dos nossos pecados, ó Deus, cometido contra a tua santa vontade. E aqui estamos, ó Deus, reunidos para te agradecer e para te louvar por essas coisas e muitas outras coisas que tem feito em nossas vidas. Nos abençoe agora, Deus, o que te pedimos, não porque merecemos, mas pelos méritos de Cristo, ó Deus, conquistado na cruz do Calvário. No nome de quem nós oramos. Amém. 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 Eu gosto... É um versículo bem pequeno, mas eu gosto muito desse versículo de Gênesis 1. Ele responde, eu diria que quase todas as perguntas que nós temos, né? Mostra quem é Deus, mostra quem somos nós e mostra onde nós estamos. Nós sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos, né? Talvez já faça parte dos tempos trabalhosos que Paulo nos diz, mas nós devemos nos lembrar de algumas coisas. Nós devemos nos lembrar que o céu é o mesmo, que Deus é o mesmo, que o inferno continua o mesmo e que a condição do homem sem Cristo continua a mesma. Ou seja, não mudou muita coisa, né? Pensando dessa forma. E quando nós entendemos que Deus, segundo a sua imensa graça, nos criou, nos resgatou, nos comprou, né? Nos adotou na sua família, homens pecadores e merecedores de qualquer tipo de benevolência vinda de Deus. Deus não tinha qualquer tipo de obrigação de olhar para nós com um olhar de amor, mas Ele assim o fez, né? E ainda assim o homem se mostra uma criatura ingrata. Não reconhece o Senhor nos seus caminhos, não reconhece o Senhor na sua vida, não reconhece a necessidade de Deus na sua existência, na sua vida e nem na sua morte. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, tudo teve um início. Tudo teve um início, né? Quando nós vemos aqui, no princípio criou Deus, a palavra criou no hebraico é bará. Bará significa trazer a existência do nada, não é? Isso nos mostra muitas coisas. Uma delas que eu gosto muito é que a matéria não é eterna, como a gente aprende na escola. Deus trouxe o mundo à existência do nada, isso mostra o seu poder. E quando a gente consegue entender essa verdade, nós descansamos e nos regozijamos sabendo que somos
né? Nós procedemos das mãos do Senhor. Não somos um fruto do acaso, não é? Da mesma forma, o acaso não deve dirigir as nossas vidas. Nós não somos frutos do acaso. O homem procede das mãos de Deus. Deus é o Criador de tudo o que existe. Ele não só é Criador, mas Ele é sustentador de tudo o que existe. João fala que se o Senhor retirasse o seu Espírito, toda a carne expiraria. Ele tem sustentado a sua criação. Então não foi o acaso quem deu origem à sua vida, à minha vida, à vida de toda a humanidade. Não foi o Big Bang, você não veio de uma ameba. Você é feitura das mãos do Criador. Como diz o salmista, de uma forma maravilhosa foi formado. Nós sabemos, não é, que mutações, evoluções, todas essas teorias são formas de tentar explicar uma criação sem o Criador. São tentativas de tirar Deus da vida das pessoas. Infelizmente, são tentativas de explicar uma criação sem um Criador pessoal, e assim tirar Deus das vidas e da consciência das pessoas. É preciso que o homem entenda que as dimensões divinas ou da divindade não podem ser concebidas por mentes finitas. Na nossa mente não cabe certas informações, nós não conseguimos conceber certas verdades, nós não conseguimos suportar certas verdades. A amplitude, a dimensão eu diria, da eternidade, ela não pode ser definida ou explicada por conceitos humanos. Por quê? Porque Deus é Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como se explica isso, meus queridos? A resposta é: não se explica. Não se explica. Essa é a verdade. Essa verdade só pode ser entendida pela fé. Fé que é o próprio Deus quem dá ao homem. Só pode ser entendido pela fé. Uma fé que vem junto com o entendimento espiritual. Um entendimento espiritual que vem por intermédio de uma nova concepção, de um novo ser que vem em existência. Uma fé espiritual que se dobra diante da realeza de Deus. Uma fé bíblica e verdadeira. Você tem essa fé? Se você crê em Deus dessa forma, se você tem essa fé, você se dobra às verdades de Deus. Você se rende à vontade de Deus. Se você tem essa fé, você não espera de Deus ou da parte do Senhor uma boa explicação, uma boa justificativa para que você obedeça os seus preceitos. Porque Ele é Deus. Sem essa fé você não pode entender, você não pode acertar as verdades contidas na palavra de Deus acerca do Criador. Hebreus capítulo 11, que é bem conhecido por nós. Hebreus capítulo 11, verso de número 3. Diz assim: de uma maneira clara, direta, de fácil compreensão, mas de difícil aceitação. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Somente quem conhece ao Senhor, somente quem conhece a Deus, pode aceitar essa afirmativa. Essa afirmativa é suficiente para aquelas pessoas que conhecem a Deus, que têm Deus como parte das suas vidas. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que não é aparente. Como se explicar isso? Não se explica. Entendemos isso pela fé. Deus é o Criador de tudo que os seus olhos podem ver, e Deus também é o Criador de tudo que os seus olhos não podem
ver. Estamos cercados por hostes que não conhecemos, não podemos ver, não notamos, não é? Hoje pela tarde eu conversava com o irmão Marcos a respeito daquele endemoniado de Gadara, que tinha uma legião que o possuía, não é? Uma legião do exército romano era formada por 6.000 homens. Sem ele não se pode entender nada acerca da vida. Você não pode entender nada acerca da sua vida. Abra sua Bíblia em Salmo 33. Salmo 33. Salmo 33, o verso 9 diz assim, de maneira clara, direta. Não precisa ser explicado. Ele diz, porque falou Deus e foi feito. Mandou e logo apareceu. De que maneira? Pelo seu poder divino de criar. Voltando a Gênesis capítulo 2. O versículo número 7 diz assim, Gênesis 2, 7. Amém, queridos? Diz assim, e formou o Senhor Deus o homem, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito por Deus, alma vivente. De que maneira? Pelo seu poder divino de criar. Eu poderia perguntar agora, e a resposta seria mais do que óbvia e fácil de responder. De onde você veio? De onde nós viemos? De onde veio, não é? A humanidade é feitura de Deus. Somente Deus pode entender a forma complexa com que o homem funciona. Moral, espiritual, sentimentalmente falando. Somente Deus conhece. Essas são afirmações da palavra de Deus. A gente poderia empurrar essa introdução falando acerca do poder de Deus, da verdade de Deus, da onipotência de Deus, da onisciência de Deus, da soberania de Deus, da providência de Deus. Mas essas são verdades, são afirmações feitas por Deus sobre a sua criação, na sua palavra, sobre você, sobre mim, sobre todas as pessoas. Mas Deus faz outras afirmações que não se limitam à criação do homem. Ele faz a afirmação que você foi criado por Deus. Amém? Mas o que você é? Além de ser feitura de Deus. Deus afirma na mesma palavra que você é um pecador. Por melhor que você se ache, meu querido, por melhor que as pessoas se achem, por mais boas obras que elas façam, Deus diz que elas são pecadoras. O que é ser pecador? O que é pecado? Pecado é você fazer a sua vontade em sua vida em lugar de fazer a vontade de Deus. Existe uma ordem, uma norma, e você quebra essa norma. Existe uma transgressão. Foi o que aconteceu com Eva no Jardim do Éden, e o que aconteceu também com Adão. Deus diz que todo homem é pecador. Romanos capítulo 3, vamos lá. Romanos capítulo 3, o verso de número 12. Os versos número 12, a gente poderia ler do 10 em diante, mas vamos no 12, assim, todos, ele está se referindo ao homem, à humanidade, ele diz,
todos se extraviaram, se perderam. Todos, veja um absoluto que é usado por Deus, todos. Eu perguntarei para você, quem dentre a humanidade está perdida? Todos. Ele diz que todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Inúteis quanto ao projeto que Deus tinha para o homem, inúteis quanto à vontade de Deus objetiva para o homem. Por mais que ele realize grandes obras, façam avanços tecnológicos na medicina, quanto à vontade de Deus, se não estão em Cristo, são inúteis. Ah, mas somos abençoados, Deus usa, Ele usou Dário, Ele usa quem Ele quer. Diz assim, 12, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Deus diz assim, não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem. Mas pastor, ninguém faz o bem? O bem dito aqui é segundo os valores, a ótica e o padrão de Deus. Você pode talvez fazer o bem segundo as normas da sociedade, segundo um padrão construído por homens pecadores. Ele fala assim, não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. Agora, por que não há quem faça o bem? Segundo as verdades, os parâmetros, os padrões e as normativas de Deus. Romanos 3, 23 responde. Nós sabemos de cor. Ele diz por quê? Todos, veja bem, todos pecaram. Me desculpe, mas Deus, se você é um pecador. Pode ser um pecador salvo, mas continua sendo um pecador. Ou talvez seja um pecador perdido, continua sendo um pecador. No capítulo 5 ele vai explicar isso melhor. Versículo 12 em diante lá, vai falar de Adão, do seu pecado e da herança, né? Adão como cabeça federativo da humanidade, representante, ele caiu e nele caíram todos. Deus está dizendo assim que todos pecaram. Todos estão fora da vontade de Deus, todos estão fora do alvo pretendido por Deus. Por mais avançado que nossa sociedade seja, ou talvez pense ser, né? Eles pensam que são, Deus diz que são pecadores, estão perdidos, meus queridos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a Bíblia afirma sim que você é um pecador. E quando você entende essa verdade, você deve reconhecer que você não é melhor do que ninguém. Porque Deus encerrou todos debaixo do pecado. A crise financeira que estamos vendo é um problema? É um problema, não é? A recessão talvez venha por aí, se já não veio, é um problema? É um problema. A crise na nossa saúde, coronavírus, é um problema? É um problema. Só que eu digo para você, o seu maior problema se chama pecado. O pecado te impede de te alegrar com a bênção do Senhor, você sabia? Às vezes você recebeu uma bênção tamanha, talvez uma bênção almejada pelo seu irmão, por pessoas que você conhece, nunca alcançaram. Deus dá para você e você vê com os olhos. Sabe por que isso, irmãos? Por causa do pecado. Por conta do pecado. O pecado não é somente uma má ação, não é? Também não é uma série de maldades que você talvez cometa. O pecado é rebelião, é incontinência. O pecado é a velha rebelião demoníaca que habita no homem, que é contra Deus e contra as coisas do Senhor. O próprio homem já é uma rebelião contra Deus. No seu ser, no seu modo de vida, em sua maneira de agir. Sendo assim, é preciso que você entenda, o homem não é pecador porque peca, mas peca porque é. Dá para entender isso? O homem não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. Eu não me tornei um pecador porque eu desobedeci a Deus. Eu desobedeci a Deus porque eu já era um desobediente. Só me faltava tempo para que isso viesse à tona. Assim é com as crianças.
nascem proferindo mentira. Desde o ventre, a Bíblia diz. Irmãos, nós temos tratado os sintomas das nossas doenças, e não a doença em si, né? Que é o próprio pecado. É interessante que Jesus faz algumas afirmações quanto a nós, quanto ao homem, que a gente não se atenta às vezes. Por não se atentar, a gente muitas vezes se tem uma autoestima, num patamar que nós não estamos, nem podemos estar. Lucas capítulo 11, volte um pouquinho atrás. Jesus, ele diz abertamente, de uma forma clara, que você é mau, eu sou mau, os homens são maus. Lucas capítulo 11, versículo 13, ele diz assim, olha que interessante, ele diz, pois se vós, sendo, o quê? Maus. Se vós, sendo maus, e ele fala mal de uma maneira generalizada, né? A gente tem que entender que o homem é mau diante dos olhos do Senhor. Segundo os padrões de Deus, o homem é mau, ele é pecador, né? Então, por melhor que ele pareça aos olhos do homem, por mais bondoso, por mais sociável que ele seja, meus queridos, se ele não tem Cristo, ele é um pecador mau e perdido, né? A gente tem a tendência de pensar que, mas a pessoa é boa, ela paga suas contas, ela isso, ela aquilo. Irmãos, se falta Cristo na vida dela, falta tudo. Ela não tem nada. Lembra do hino? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Tudo isso por conta da desobediência de Adão. O homem não consegue, o homem não pode fazer o bem, se não for capacitado para tal pelo Senhor, não é? Abra sua Bíblia em Jó capítulo 14. Jó capítulo 14. Jó 14, 4. Deus aqui faz uma pergunta e ele mesmo já responde em seguida. Jó 14, 4, ele diz assim: o homem não consegue, não pode fazer o bem. Ele pergunta: quem do impuro tirará o puro? Quem do puro tirará o impuro? Ele diz: ninguém. Ninguém, ele diz, tudo isso por conta da desobediência, da rebelião. A mesma rebelião que existe no coração das pessoas hoje. Voltando a Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo número 17, diz assim, amém? Deus está dizendo aqui para Adão, ele diz no versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Irmãos, nós vemos aqui que o homem se rebelou contra Deus. Ele se rebelou contra a vontade de Deus. E como eu disse, o que é rebelião? É o homem fazer a sua vontade na sua vida em lugar de fazer a vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles fizeram nas suas vidas a vontade deles próprios, em lugar de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus era: não comam. E eles comeram. Foram desobedientes, na realidade, a Deus. Por conta disso, o homem morreu espiritualmente em Adão. Lembra que eu
disse que Paulo explicaria isso em Romanos capítulo 5? Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5 diz assim: Romanos 5,12: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, sim, a morte não fazia parte do mundo que Deus havia criado. Como entrou o pecado no mundo, sim, o pecado não fazia parte do mundo que Deus tinha criado. Mas como entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. E o homem, ele traz no seu coração a lei moral. Ele sabe que existe um Deus. Lá no fundo ele sabe que um dia ele terá que prestar contas a esse Deus. E essa verdade que muitas vezes ele tem na sua consciência faz com que ele tente criar tentativas de autossalvação. Não é? Tentar explicar a criação sem um Criador é tirar Deus da vida das pessoas. Tentar ser salvo sem um intermediário que Deus deu é tirar Jesus da vida das pessoas. E nós vemos muitas tentativas de autossalvação criadas por muitas religiões. Quem já viu aquela conversa? Muitos caminhos levam a Deus. Né? É a bandeira do ecumenismo. Muitos caminhos levam a Deus. Isso é verdade? Não é não, Rodrigo? É uma palavra meio complicada. Se você tiver pensando em salvação, não leva. Mas se eu disser que todos os caminhos levam a Deus, mas um só leva a Deus como Salvador, os demais levam a Deus como juiz, né? Irmãos, nós temos que entender um só Deus, que é Criador de todas as coisas, né? Existe só um caminho que leva a Deus como Salvador, que é Jesus Cristo. Parece uma coisa muito simples, mas parece que as pessoas não entendem, parece que as pessoas não se dão conta dessa verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas vêm até Deus, vêm até a igreja, atrás de entretenimento, atrás de prosperidade, atrás de cura, atrás de fazer parte de um clube social e muitas outras coisas. Mas quem tem vindo à igreja por conta de Cristo, porque querem um Salvador, porque querem estar na presença de Deus, porque querem ser salvos do tormento eterno, porque entendeu a sua condição. Assim, nós faremos. Essas são as palavras que dão início a muitas seitas e a muitas falsas religiões. As tentativas de autossalvação estão condenadas ao fracasso. Mas, pastor, aqui ninguém está tentando se salvar a si próprio. Todo mundo sabe como que é a salvação. Talvez você não esteja tentando salvar a si próprio conscientemente, mas às vezes inconscientemente você esteja tentando fazer isso. Como eu disse ontem, por meio de vir à igreja, por meio de cantar, por meio de orar, não é? Isso não ajuda em nada na sua salvação. Isso não pode te aproximar de Cristo. Tem um ineto do nosso cantor que é muito bonito, fala assim que o chorar não salva. Oração não salva. Diz que é Jesus quem salva. Irmãos, eu acho que a gente precisa muitas vezes tomar novamente um café com leite, né? Para que a gente tome consciência novamente de certas verdades. É óbvio que um perdido não pode salvar-se a si mesmo, né? O morto não pode ressuscitar-se a si mesmo. Mesmo assim, muitas pessoas têm proposto muitas maneiras.
Mas o que realmente importa é só o que Deus fez por meio de Jesus Cristo. E não aquilo que o homem planeja ou tenciona fazer. Diante de Deus não tem nenhum tipo de valor, nada do que você produz, mas somente a graça de Deus, não é? E aquele que é salvo, que entende a verdade, recebe graça por... Parece redundância, mas nós já pararam para pensar nessa palavra? Recebemos graça por graça. Gênesis capítulo 6, vamos voltar para Gênesis. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim, falando a respeito da situação antediluviana, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era mal todo o desígnio do seu coração. Tudo que procedia do coração do homem era mal, era ruim. Uma pessoa nessa condição não pode chegar a Deus sozinho, queridos, não é? Ele pode fazer parte de muitas religiões, ele pode ser batizado, ele pode cantar no coral, mas ele não pode chegar a Deus se não for por intermédio de Cristo. Lembra depois do dilúvio? O Senhor apareceu para Noé, para sua família, e falou assim: multiplicar e povoar a terra. Daí chegou na geração de Nimrod, que é da descendência de Cão, e ele disse assim: vinde, edificamos para nós. Veja o que é alguém fazendo. Leia lá, Gênesis capítulo 11, versículo número 4. As coisas do irmão Marcos, não. Gênesis capítulo 11, verso número 4. Diz assim: e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo o topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Irmãos, a gente não tem tempo para falar disso, mas se a gente fosse falar disso, você entendeu o que é isso aqui. Veja, edifiquemos para nós. Qual era a ordem de Deus para eles? Era povoar a terra. Eles se juntaram em um só lugar. E ali eles tentaram com as suas próprias mãos chegar até perto de Deus. Edifiquemos para nós. É o homem tentando fazer. Você já tentou cumprir os 10 mandamentos? Acho que toda pessoa que se converte tenta um dia, né? Quem nunca tentou? Quem nunca tentou cumprir os 10 mandamentos? Eu digo para você, não dá. Não dá. Por isso que Cristo veio fazer isso por nós. Porque nós não conseguimos fazer isso, na realidade. Os mandamentos de Deus são ruins? Não. A Bíblia diz que eles são bons, né? É puro, santo, bom. Eles foram dados, na verdade, para a vida. Mas além do pecado que existe dentro do homem, torna a vida do homem, as falhas do homem, na tentativa de obedecer a Deus, inevitáveis. Você não consegue, por mais que você queira, você não consegue. Apesar de todos os esforços, o homem não tem condições de cumprir a lei de Deus. Ele não consegue cumprir a lei de Deus. Diante de Deus, o pecado, em pensamento, tem o mesmo peso do pecado em atitude. Por isso nós dependemos de Deus e temos que ficar
dependência de Cristo sempre, meus queridos. Sempre temos que estar na dependência do Senhor. Quem é honesto tem que admitir que o seu pecado é mais forte do que ele, né? Nós dissemos ontem que Paulo fala em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero isso eu faço. Nós somos incapazes de realizar a obra do Senhor. Tiago capítulo 2, diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei, vírgula, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Voltando a Gálatas capítulo 3, vamos voltar até Gálatas capítulo 3. Versículo 10. Diz assim, amém? Todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-los. O homem é criação de Deus, o homem é pecador, o homem se encontra perdido, o homem se encontra em pleno desespero, irmãos. Eu nunca tinha passado por nenhuma situação de uma doença tão complicada como essa, ou que fosse como dizem ser, mas eu nunca vi tantas pessoas com medo de morrer, inclusive crentes. Nunca vi, né? Eu estava comentando esses dias que se fosse deixado para escrever Hebreus 11 nos dias de hoje, ia faltar nome para colocar ali, porque ninguém quer morrer, né? Como cerrados ao meio, cortados, queimados, não ia faltar, não ia ter pessoas suficiente para colocar aquela galeria. Para o escritor de Hebreus faltaria tempo para falar, né, dos demais, mas aqui ia sobrar tempo. Por quê? Parece que, eu não sei, a gente perdemos algo de Deus. Irmãos, Deus diz que a resposta, a solução para o pecado, para todo tipo de temor, tem um nome. E o nome é Jesus Cristo. Não aquele Jesus Cristo das canções, que as pessoas ficam paradas no carro, né? Não aquele Jesus Cristo que as pessoas vão pendurado no peito. Mas aquele Jesus Cristo que realmente morreu, deu a sua vida por aqueles que nele creem. Irmãos, o pecado causa morte, traz o sofrimento, causa dor. Ele causa a morte espiritual, por isso que Cristo teve que morrer pelo homem, para que ele não tivesse a necessidade de passar por essa morte eterna. Eterna separação de Deus, eterno tormento, eterna perdição, eterna dor física, espiritual. Ele deu a sua vida em substituição como um sacrifício remidor para comprar cada um daqueles que creem nele. Portanto, a morte de Cristo na cruz do Calvário é a resposta salvadora de Deus para o homem, para aquele que nele crê. Jesus é o único nome pelo qual nós podemos se achegar a Deus, ser salvos e conhecer a verdade. E poder encher o nosso coração de esperança, sabendo que quando tudo acabar, estaremos com o Senhor. Temos moradas preparadas por Ele. Poderemos viver em plenitude
sem medo, sem dor, sem tristeza, sem doença, sem morte. Já pensou? Vamos lá em Apocalipse, tudo é passado. Paulo fala que devemos olhar para Cristo. Irmãos, nós nos perdemos porque não olhamos para Cristo. Deus ainda é Deus, a sua verdade continua sendo verdade. O homem continua sendo pecador, ele continua perdido sem Cristo. Eu digo para você, nada mudou, espiritualmente falando. A graça continua completamente gratuita. Ela é um presente a cada um que confessa o seu pecado, se arrepende e crê em Cristo. Que confia no sacrifício de Cristo. Jesus continua sendo a resposta para este mundo. Seja qual for a situação que ele se encontre, meu querido, ele ainda é a resposta. É a resposta para a sua vida, para a minha vida, é a resposta para todos nós. Como diz Pedro, levando ele mesmo sobre o seu corpo nossos pecados, sobre o madeiro, para que você e eu, crendo nele, fôssemos mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fôssemos sarados. 1 Pedro capítulo 2, o assunto ali é pecado, não é doença não. Quando fala pelas suas pisaduras somos sarados, falando espiritualmente, está falando acerca do pecado. Parece que aquela verdade bradada por João Batista, quando ele olha para Jesus falando assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, essa verdade foi perdida, irmãos. Porque nós temos nos perdido nas nossas conjecturas, nas nossas formulações e sabe outra coisa que não mudou? O tempo da graça é hoje. É hoje. Isso também não mudou. O homem que não está salvo não alcançará a glória de Deus. Ele permanece perdido eternamente. E eternamente ele existirá sem a misericórdia de Deus, sem a graça de Deus, mesmo depois da sua vida física. A porta para a vida eterna se chama ainda Jesus Cristo. E continuará sendo a resposta positiva a esta oferta do amor de Deus, a esta oferta de perdão da parte do Senhor, ainda continua sendo nós confessarmos as nossas culpas a Ele, confessarmos os nossos pecados ao Senhor, contar a Ele todas as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas desobediências, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados. Confiando nele, irmãos. Ele falou assim, não temam aquele que pode matar a carne, depois não pode fazer mais nada com isso. Tema aquele que depois de matar a sua carne pode lançar a alma no inferno. Não se perca em meio ao caminho. Confie na promessa de Cristo. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Como está a sua fé? Como está a sua vida de serviço a Deus? A sua dependência, a sua confiança no Senhor? Será que nós temos tido mais medo do mundo, das coisas do mundo, do que o temor do Senhor?
Será que isso tem minado a sua fé? Tem te enfraquecido? O Criador tem te abraçado por meio do seu Filho e tem guardado você na sua mão. Estamos guardados na mão do Filho e na mão do Pai. E ninguém nos arrebata, Jesus disse. Meus queridos, Deus continua o mesmo. Os céus continua o mesmo. O inferno continua o mesmo. E as pessoas sem Cristo continuam perdidas. E você, se crê em Cristo, é um salvo. Não é? Devemos descansar no Senhor. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso lugar forte. Né? Que Deus nos abençoe, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, nos dando coragem, nos tornando cada vez melhores cristãos, não é? Que nós possamos cada vez mais olharmos para Cristo e nos esquecemos nunca de quem é Deus. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos.